Opa, como vão? Sim, finalmente uma coisa que não vai fazer o nosso cérebro derreter. Pelo menos não completamente. Porque você se lembra daquela votação de qual próximo iceberg eu faria? Então, a maioria de vocês votaram em Pop Playtime. O que pra minha surpresa foi uma votação bastante acirrada. Vocês estavam bem indecisos, hein? Então, como prometido, o nosso próximo iceberg, que é aqui agora, vai ser de Pop Playtime. E para quem votou de Plants vs Zombies, relaxa, esse iceberg não vai ser descartado. Provavelmente vai vir depois. E lembrando o clássico aviso, se eu errar alguma coisa, vocês podem me corrigir nos comentários. Eu sempre gosto de falar isso, eu sei que é repetitivo, mas é sempre bom lembrar, né? Respeito é sempre importante, principalmente nos comentários. E as gameplays de fundo vão estar na descrição. Bom, então vamos começar. Faz um tempinho que eu não faço isso. His name is Huggy, Huggy Wuggy. When he hugs you, he'll never stop. Your friend Huggy, Huggy Wuggy. He'll squeeze you until you pop. Capítulos. Eu acho que uma das coisas mais óbvias é que vocês sabem que Pop Playtime é separado por capítulos. Na maioria deles sendo feito e lançado a cada ano que passa. Que até agora são 5 do total. O primeiro capítulo se chama Abraço Apertado. Segundo capítulo, Mosca da Teia. Sono Profundo. Porto Seguro ou Refúgio Seguro. E por último, mas não menos importante, Coisas Quebradas. Que o último capítulo sendo o mais revelador e o mais longo que a gente tem até agora. Elliot Ludwig. Elliot Ludwig, o CEO / cofundador da Playtime. A gente até agora não viu o rosto desse cara e não sabe como é. Uma das poucas coisas que a gente sabe é provavelmente que ele é o pai da Pop e que ele que iniciou os experimentos com a flor de papoula. Com certeza esse cara é um dos maiores mistérios de Pop Playtime e muito importante para a história desse jogo. E o que ficou mais óbvio com o tempo é que o cara que aparece no primeiro capítulo quando tu abre o jogo não é o Elliot, é outro cara. Isso foi muito mais confirmado quando uma das fitas mostra o rosto do Elliot e o rosto dele é censurado. E até agora que eu tô fazendo esse vídeo, o rosto dele ainda não foi revelado pra gente. O protótipo é Elliot. Eu acho que essa é uma das teorias mais famosas, se não a mais famosa, desde a primeira aparição do protótipo do capítulo 2. Que o 1006 é muito importante para a história de Pop Playtime, não é novidade para ninguém. Mas que o Elliot é o protótipo é uma hipótese interessante e uma teoria que pode valer a pena de se tentar pensar. Mas, sinceramente, eu não acho que seja isso. E se essa teoria se revelar sendo verdade, eu não me surpreenderia, pelo menos não totalmente. Pelo jeito que as coisas estão se encaminhando, eu não acho que seja isso. Mas enfim, pode não ser, mas também pode ser. Mob Games. Mob Games, mais conhecido como Mob Entertainment. Você criou uma obra que cativou todo mundo, com decisões até que boas, na verdade. Mas às vezes, durante o tempo pra cá, você toma decisões meio questionáveis. E isso ficou mais visível nesse novo capítulo, que pareceu que algumas coisas ficaram meio preguiçosas. Obviamente, bugs em Pop Playtime não é algo novo. Mas, obviamente, bugs não é o único problema nesse novo capítulo. Mas sim outras coisas que, se eu falar aqui, o vídeo vai ficar mais gigantesco do que ele vai estar. No fim, Mob Games tá tomando algumas decisões questionáveis durante os novos capítulos que tá meio preocupante pra Pop Playtime. Mas eu não acho o capítulo 100% ruim. Eu só acho que algumas coisas poderiam ter sido feitas melhores. No fim,
a Mob Games ainda tem chance para melhoras. Mommy Longlegs. Essa personagem com certeza foi marcante quando ela foi anunciada. Porque, se eu não me engano, ela foi a segunda antagonista que apareceu anunciada da franquia. E sinceramente, ela tá longe de ser ruim. Pois afinal, a gente só se lembra do segundo capítulo por causa dela, não é mesmo? E sem falar que ela foi a primeira kill no nosso protagonista, mas isso a gente deixa para outro tópico do futuro. Dublagem PTBR. A dublagem de Poppy Playtime PTBR é curiosamente boa, tendo vários momentos até que bastante memoráveis. E aqui eu vou mostrar minhas partes da dublagem favoritas. Você é o anjo da Poppy. Venha nos salvar. Nada mais pra salvar, não aqui. Você está na casa do Catnap, anjo. Seu lar. 1 milhão de pares de olhos estão sobre você agora, observando, esperando, famintos. Não querem nada além de entrar sob a sua pele e devorar você pedaço por pedaço, preencher o vazio que há dentro deles. Essa coisa, Catnap, o protótipo é seu Deus, e isso é o que ele faz aos hereges. Esses brinquedinhos seguem Catnap para evitar esse destino. E em troca, são alimentados. Nós tentamos lutar com ele, mas o controle do protótipo... Eu sou o último dos Smiling Critters. Me escute. Você precisa sair daqui. Você precisa viver. Você e Poppy podem consertar isso. Acabar com a loucura. O tormento. Ah, não. Não, não. Me deixe. Por favor. Vai logo. Saudações, colaboradores, e bem-vindos ao seu primeiro dia aqui na Playtime. Estamos certos de que nos dias que virão, vocês descobrirão que a sua nova família aqui dará tanto amor e apoio quanto sua própria família. Fiquem à vontade para andar pelos corredores. Sentem na bagunça para comer ou observem nossas crianças brincando e aprendendo com muita alegria. Junte-se aos inovadores, onde os limites da ciência são continuamente ultrapassados. Ou junte-se aos conselheiros do berçário, cuja diligência e cuidado com nossas crianças ajudarão a moldar um futuro melhor. Espere e verá. Agora, cada um de vocês tem sua parte nesse futuro. Então, se você voltar amanhã sentindo-se infeliz por onde está, ou pelo que fez, não se preocupe, pois seu supervisor está aqui e ficará feliz em te ouvir. E... se voltarem, anos depois, após sentirem o peso na consciência, que desçam a escuridão e a poeira, e descubram que tudo o que os espera são horrores incompreensíveis. Cada um deles faminto pelo vosso regresso. Cada um deles ansioso para encontrar vocês. Talvez eles sorriam para vocês de uma sombra, com as bocas cheias de dentes, carne e plástico, observando e esperando pacientemente pela sua vez de serem recebidos calorosamente. Ou talvez não te deem esse tempo para descobrirem o seu lugar no mundo que eles deixaram. O mundo que é deles agora. Sejam bem-vindos ao lar. Realmente dá pra sentir que os dubladores têm um bastante esforço do que estão fazendo. Mas podemos afirmar com certeza que a dublagem tá em boas mãos e em uma boa direção. A gente pode falar de qualquer coisa sobre o Poppy Playtime, mas uma coisa que a gente não pode falar é que a dublagem tá ruim. Que rabão, rapaz! Nossa, adorei! Vocês viram o rabão do Catnap? Ok,
Pra fechar com chave de ouro a primeira camada, vamos falar de algo no mínimo engraçado. Isso aconteceu na live do Terrorizando da estreia do capítulo 3, onde o Catnap aparece brevemente, ele fala isso aqui. Ai, o Catnap subindo ali! Que rabão, rapaz! Nossa, adorei! Vocês viram o rabão do Catnap? Que delícia! Isso meio que virou meme da comunidade brasileira de pop. E mesmo ninguém falando mais sobre esse meme, eu gosto dele. Eu sinceramente acho esse meme bem legal e ele deveria ser revivido em algum momento. His name is Huggy. Huggy Wuggy, when he hugs you, he'll never stop. Your friend Huggy. Huggy Wuggy, he'll squeeze you until you pop. Pianossauro. Essa aqui é triste. Pianossauros é um curioso caso que, quando um personagem decepciona a comunidade, a mob literalmente gerou muita expectativa pra esse bicho, com um monte de trailers e teasers, ao ponto da gente pensar que ele teria uma participação decente. Aí chega o momento, o bicho tem 8 segundos de duração de participação do capítulo, fazendo a gente esperar pra absolutamente nada. O que faz eu questionar: se o bicho já era planejado pra ter tanta pouca duração do capítulo, então pra que fazer tanto trailer sobre ele e gerar expectativas tão grandes? Mas enfim, eu acho que isso só foi mais uma trollagem da Mob Games. Hour of Joy. Hour of Joy, ou em português, Hora da Alegria, foram um dos eventos mais pesados de Poppy Playtime, onde literalmente os brinquedos se revoltaram e mataram todo mundo que estava trabalhando daquele dia. Sem exceção, o que sabiam ou o que não sabiam. O que só deixa tudo isso mais bizarro. E a cena da fita que mostra tudo isso é incrivelmente bem feita. E eu me atrevo a dizer que essa cena é um dos pontos mais fortes de Poppy Playtime. Principalmente o capítulo que apareceu essa fita. Project Playtime. Project Playtime é literalmente um spin-off / jogo online e multiplayer, estilo Dead by Daylight, com jogadores sobreviventes e um jogador controlando o monstro. O jogo geralmente não tá recebendo atualizações recentes, mas no geral parece um jogo bem legal de se jogar com os amigos. Ah, e foi desse jogo que saiu o Boxy Boo, sendo que provavelmente marcou esse jogo. É uma pena que ele não saiu dos capítulos oficiais. ARGs. ARG ou ARG significa jogo de realidade alternativa, onde praticamente os próprios espectadores podem resolver e interagir, e também obviamente resolver alguns enigmas. Vocês que são ativos na internet, vocês provavelmente já viram alguns deles, desde Welcome Home ou até mais antigo Chrome 64. E Poppy Playtime também tem seus ARGs a cada capítulo antes de ser lançado, como uma jogada de marketing. A frase de Mummy Long Legs. Esse tópico se refere às últimas palavras de Mummy Long Legs antes de ela morrer, o que provavelmente foi a parte mais marcante do capítulo inteiro. O que você fez? Ele me transformará em forte dele! Você não pode fazer isso comigo!
Ele me transformará em parte dele. Definitivamente foi a coisa que mais chamou a atenção desse diálogo, já que na época a gente não tinha nenhuma informação do 1006. E isso já era o suficiente para as pessoas teorizarem e entrarem no hype do que seria o 1006. YouTubers. Assim como qualquer jogo que faz sucesso, Poppy Playtime não demoraria muito para YouTubers fizessem vídeos dele, o que só aumentou a fama do jogo, como Terrorizando, Core ou até mesmo Jazz Ghost e outros. Inclusive eu recomendo você passar do canal desses 3 que eu citei, são muito bons. Kissimice mudou de lado? Essa aqui pode ser uma teoria muito confirmada, já que a mesma tem provas o suficiente para confirmar isso. Como na fita que mostra o incidente Hora da Alegria, a Kissimice também participa do massacre. Sendo que, antes dessa revelação, a Kissimice tá junto com a Poppy, o que dá pra entender que a Kissimice se arrependeu do que fez. E também dá pra dizer que ela foi obrigada a fazer aquilo e ela não queria desde o início. His name is Huggy. Huggy Wuggy, when he hugs you, he'll never stop. Your friend Huggy. Huggy Wuggy, he'll squeeze you until you As 3 crianças dentro de Dewey. Bem, vocês provavelmente sabem que Dewey é um personagem totalmente estranho e bipolar. E isso, obviamente, não é à toa, já que, afinal, a história realmente fala que, na verdade, Dewey não é uma criança, mas 3 crianças em um corpo só. E essas 3 crianças são Matthew, a personalidade mais racional, que geralmente é o líder, e provavelmente a mais velha, Kevin, a personalidade agressiva problemática, e por último, Jack, a personalidade mais inocente e brincalhona. E se você parar pra pensar, esse conceito é bizarramente horror body, porque são 3 essências, 3 almas, 3 consciências controlando o mesmo corpo. Ou seja, tem que ter muito autocontrole de ambas as partes. E sem falar que isso é desumano. E isso se comprova que a Playtime Co. não é uma empresa fluxichere. Está muito longe disso. Animações antigas da Mob Games. As animações da Mob Games antes de Poppy Playtime são definitivamente algo. Sério, o que é isso? Pelo que eu sei, a maioria dessas animações antigas antes de Poppy Playtime não estão mais do ar. E sinceramente ainda bem, porque algumas coisas eram bastante estranhas. Mas eu sinto que essa questão das animações melhoraram quando o Poppy Playtime veio. Para Catnap. Ai meu Deus, esse tópico aqui, por onde eu começo? Bem, Para Catnap é um meme que no começo até que era engraçado, mas se parar pra ver, é meio duvidoso. Tá, e tudo bem, se fosse só isso, esse meme não estaria aqui desse iceberg. O problema não é o meme em si, mas sim quem criou ele. A criadora do meme cometeu uma pequena borrada. Pequena borrada não, uma merda gigantesca. Ela tinha entrado no servidor do King. O King! O King! Eu acho que não preciso explicar o porquê isso é tão problemático. E obviamente as pessoas ficaram bem decepcionadas. Com toda razão, porque, né, é o King. E isso é o que fez o meme morrer e ser esquecido. Bugs do lançamento.
como eu disse antes, os capítulos do Pop Playtime, eles virem com alguns bugs, não é novidade. Mas o capítulo 2... Rapaz, esse foi judiado. Tendo vários bugs preocupantes para um lançamento. O que fez várias pessoas provavelmente dropar o segundo capítulo. Smile Critters são realmente o problema? Eu coloquei essa aqui porque eu acho que eu não teria outra oportunidade pra falar sobre isso. E é sobre o vídeo do Gui Pop, sobre a comunidade de Smile Critters ter se separado em um grupo separado do Pop Playtime normal. E como parte dessa comunidade é problemática. Eu recomendo vocês assistirem esse vídeo porque ele fala de coisas bem interessantes e de algumas polêmicas sobre a comunidade Smile Critter. E também como a comunidade se degladeia, ou pelo menos se gladeava, sobre os chips. E também fala de algumas personalidades meio estranhas. Mas enfim, eu recomendo vocês verem um vídeo que vai estar na descrição. Gore. Gore, um termo para associar a violência e destruição do corpo humano, ou mutilações. Pop Playtime usa até que bastante gore, desde a morte dos vilões principais dos capítulos até dos cenários. Acho que não tem muito o que acrescentar desse tópico aqui, além de ser bastante pesado, é claro. Filme de Pop Playtime? Sim, um filme de Pop Playtime foi anunciado no maio de 2024. Mas, infelizmente, a gente não sabe quando vai lançar e nem como vai ser o filme ainda. Pelo menos até onde eu tô gravando esse vídeo. A morte de Catnap. A morte de Catnap eu considero uma das mais agoniantes que você pode ver, porque ela é realmente marcante não só pela maneira como ele morre, mas como ele permanece fiel até o final, ao 1006, para logo mesmo matar ele logo em seguida. E também pelo contexto antes do Catnap ser o Catnap, quando era apenas uma criança, aconteceu um acidente que ele foi eletrocutado e quase morreu ali mesmo, fazendo ele se tornar o Catnap, da mesma maneira que ele morreu. Os olhos vermelhos de Pop. Eu não sei se vocês perceberam, mas a cada capítulo que passa, os olhos da Pop ficam cada vez mais vermelhos, como se estivessem super irritados. E você realmente percebe a diferença quando compara o primeiro capítulo com, sei lá, o quarto capítulo e o quinto. Isso dá a entender que a Pop não consegue piscar, porque, bem, ela é uma boneca. Mas, cara, isso deve ser sofrido. E vocês é bobo da corte. Antes disso ser revelado, já tinha algumas pistas pra gente que fez a gente ter certeza que era um bobo da corte. Só que a gente não sabia como era o design ainda. Até ele finalmente ser revelado do quinto capítulo. E eu vou ser sincero com vocês, eu não gostei muito desse design. Não me entenda mal, ele ser o bobo da corte é uma boa ideia. Só que eu acho que eles poderiam ter tentado, sei lá, um pouco mais, sabe? Olha, talvez seja eu ou muita gente que botou muita expectativa, mas eu acho que mesmo assim poderia ter sido algo melhor. Não sei, o que vocês acham? Eu sei, eu demorei um pouco pra postar esse vídeo, 2 meses de produção. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô terminando ele praticamente agora, então... eu vou fazer a despedida um pouco mais simples. Pelo menos desse vídeo. Bem, não esquece de comentarem o que vocês acharam. Esse vídeo, por incrível que pareça, deu trabalho, mas demorou o tempo que for.
Mas o vídeo tá aí pra vocês. Boa noite, boa tarde, sei lá quando você estiver me assistindo, possivelmente à tarde que eu tô terminando esse vídeo. Eu sou Robin das Memórias de Robin e até mais.